Olá pessoal, estamos aqui com o nosso programa Saúde em Foco e hoje nós recebemos uma convidada muito especial. Ela não gosta muito de falar, mas nós conseguimos que ela viesse até a TV para dar umas informações muito interessantes para você que está em casa, para vocês que querem saber como é que funciona, por exemplo, os cardápios dentro da Santa Casa. Nós vamos falar com a nutricionista Adélia Megali. Adélia, foi muito bom te receber aqui. Obrigada. Muito obrigada por você ter atendido o nosso convite. Adélia, quantos anos você está na Santa Casa de Mococa como nutricionista? Sônia, em outubro eu fiz 18 anos de Santa Casa. Nossa, eu me formei e alguns meses depois eu já entrei na Santa Casa de Mococa. E estou lá até hoje. E não tem, você outra nutricionista não tem? Não, eu sou a única. A única nutricionista. Eu sou responsável pela alimentação do hospital inteiro sozinha. Sozinha. E aí, você, por exemplo, a cozinha do hospital, nós estamos falando da Santa Casa de Mococa, porque a Adélia, ela é nutricionista do nosso hospital, do hospital aqui de Mococa. E a cozinha do hospital da Santa Casa de Mococa, ela funciona 24 horas ou não? Não. Hoje a nossa cozinha, ela funciona das 6 da manhã às 19 horas. Certo. E a gente consegue atender todos os pacientes, inclusive durante a madrugada. Se precisar de alguma coisa, a gente sempre deixa alguma coisa pronta para os enfermeiros poderem estar fornecendo para os pacientes. Tá, então a Santa Casa, ela oferece o café da manhã, um almoço e o jantar. O café da tarde, são 5 refeições. 5 refeições. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e a ceia. Isso é padronizado para todos os pacientes. Mas a gente tem alguns pacientes que a gente precisa de uma dieta mais específica, que eu preciso ter um atendimento mais diretamente com esse paciente, que aí a gente já chegou a fazer 6 ou 7 refeições. Então eu já deixo preparado. Tem pacientes que eu preciso liberar uma fruta à meia-noite, né, alguma gestante, ou um paciente que precisa de uma alimentação mais rigorosa, a gente dá uma reduzida durante o dia e oferece mais vezes ao dia. Tá, agora essa cozinha da Santa Casa, ela atende também a maternidade de Mococa? Atende, a gente atende o hospital inteiro. De internação de UTI até pediatria e maternidade. Então, aí no caso, você atende os médicos, porque quem passa a dieta de um pós-operado ou de uma pré-operação ou de qualquer outro paciente é o próprio médico ou ele discute com você como é que vai ser o cardápio? Olha, os médicos fazem a prescrição diária, né, dos pacientes, tanto alimentação quanto medicação, mas eu tenho total liberdade para modificar qualquer dieta dentro da Santa Casa baseada no histórico do paciente. Então, assim, eu tenho acesso a todos os pacientes, a todos os prontuários e graças a toda a minha experiência ali dentro, eu tenho um trabalho muito bom. Eu faço um trabalho muito bom, graças a Deus, com os médicos. A gente tem uma boa afinidade, porque aí eu posso modificar a dieta, eu discuto com os pacientes. Pacientes de UTI, nós temos 2 UTIs na Santa Casa. Os pacientes de UTI, eu verifico as dietas diariamente, então eu modifico as dietas, às vezes até 2 vezes ao dia. E os outros pacientes, as outras enfermarias, a maternidade e pediatria, a gente está sempre em contato com o médico quando eu preciso fazer alguma modificação. Mas o paciente que está na UTI, como é que é a alimentação dele no geral? Tá. Sônia, muita gente tem a ideia de que na UTI o paciente não come. Tá? Por isso que não come, olha só. Mas ele come, tá? O paciente precisa se alimentar. A gente tem na UTI pacientes infartados que estão conscientes e orientados que eles precisam se alimentar via oral. E a gente tem os pacientes que são entubados, que a gente consegue fornecer alimentação através da sonda, tanto pelo nariz quanto gastrostomia, né, alguns casos de ostomias, como a parenteral, que é uma nutrição específica para um paciente que o trato gastrointestinal não está funcionando. É uma nutrição à base de nutrientes, de medicação, direto na veia. Então, mesmo a pessoa em coma, quer dizer, ela
tá ali inconsciente. Entubada. Ela está entubada, mas vocês estão... a gente avalia a alimentação. É uma alimentação enteral. Isso. Essa alimentação que é feita através de vasos, ela é chamada de alimentação parenteral. Parenteral. A enteral é pela sonda. Não só os pacientes entubados que usam a alimentação enteral e a parenteral, tá? Os pacientes que estão conscientes, orientados, às vezes dependendo de um pós-cirúrgico, de gastrointestinal, ou algum outro problema que a gente não consegue fornecer alimentação via oral, a gente entra com a enteral ou a parenteral. Então, os pacientes entubados, eles recebem a enteral, que é pela sonda, que é uma dieta líquida, industrializada, pronta, com todos os nutrientes que o paciente precisa, que eu calculo, e a parenteral, que é pela veia, que também é calculado. E aí as pessoas falam assim, quando a comida também é sonsa, as pessoas costumam dizer, tá parecendo comida de hospital. Por quê? É porque ela é uma comida mais leve, não é? A comida de hospital, ela não pode ser muito condimentada e a gente não pode usar muito excesso de gordura. Então a gente nem sal. Ela não pode ter nada em excesso. Ela não pode ser muito salgada, ela não pode ser muito gordurosa e ela não pode ser em quantidades grandes. Então, assim, é lógico que a gente tem alguns pacientes que precisam de uma alimentação mais calórica, né? Mas aí são casos específicos. Mas geralmente a dieta, o pessoal quando fala de alimentação de hospital, aquela alimentação insonsa, é porque ela realmente não pode ter muito sal. Mas aqui na Santa Casa, eu já fiz para pacientes, né, algumas vezes, e às vezes a gente procura sempre adequar dentro da dieta do paciente. Eu faço panqueca, eu faço charuto na folha de repolho, eu faço quibe assado. Então, assim, a gente consegue modificar os alimentos para os pacientes sem tirar. A gente oferece variedade, mas a gente controla um pouco o sal e o açúcar e a gordura, né? Porque a gente também tem que fazer os doces, as sobremesas, mas eu também não posso fazer nada muito doce. Certo, porque agora no caso do acompanhante, o acompanhante tem hospital que oferece comida para o acompanhante, não é o caso de Mococa. Mococa, as refeições são dirigidas ao paciente. Sim. Olha lá, assim? Não, a gente tem alguns, assim, o SUS, o paciente do SUS, ele tem direito, por lei, a ter o acompanhante. Né? O paciente que tem menos de 18 anos e o paciente acima de 60, eles têm direito ao acompanhante. E esse acompanhante tem direito à refeição. Mas no caso particular não tem. O particular, se for particular, eles podem comprar a refeição. Sim, o convênio é a mesma coisa. Os convênios que a gente atende na Santa Casa, a Unimed, que é o nosso principal convênio, a Unimed é igualzinho o SUS. Os pacientes acima de 60 tem direito ao acompanhante, então a gente fornece, a Unimed paga essa refeição para o acompanhante, e os menores de 18 anos também a Unimed paga essa refeição. Então a gente fornece refeição para quem quiser, desde que, se o SUS tem direito, o convênio paga, a gente recebe, ou se a pessoa quiser comprar, desde que esteja acompanhando o paciente. Então, mas a Santa Casa sempre está em campanha, precisa disso, precisa daquilo, precisa de leite, outras coisas mais, né? A gente sabe, a gente acompanha. Aí no caso, por exemplo, mas alimento para o paciente não pode faltar. Nunca faltou, nunca. A gente nunca, desde que eu estou lá, 18 anos, eu nunca faltou nenhum tipo de alimento para o paciente. Pede, você é que faz a lista. Sou eu faço uma solicitação diariamente para o setor de suprimentos, que a gente tem na Santa Casa, que é um estoque para a semana, tá? E eu solicito diariamente arroz, feijão, fubá, açúcar, café. Você vai precisar? O que eu vou precisar para aquele dia e para o primeiro horário da manhã, assim, para a refeição do café da manhã. Aí eu faço essa solicitação diária e eles me fornecem. Às vezes acontece. Essa semana eu tenho um paciente internado que ele que ele não pode com leite, né? Ele tem uma intolerância à lactose. Então o meu leite sem lactose acabou.
Eu já liguei para os suprimentos, olha, eu preciso do leite. Aí eles já providenciaram na hora, assim. Para paciente, a gente nunca deixou faltar nenhum tipo de alimentação, de alimento. A gente faz a reestruturação, a gente procura os hortifrutis sempre dentro da época, né? A gente sempre compra de acordo com a época, a safra, né? As carnes, quando a carne de vaca, gente, o ano passado, né, essa época de pandemia estava tudo muito caro e aí a gente teve que usar mais a carne de porco, o frango, então a gente vai se adaptando, mas faltar refeição para alimentação para paciente, você fazer o cardápio nunca faltou. Agora, por exemplo, no caso a carne de porco entra dentro do hospital também, porque ela diz que é tão restritiva, não sei o quê. Não. Entra normalmente bem feita, né? Isso são mitos e a carne de porco é uma carne muito saudável. Desde que você não coloque gordura, não ponha gordura e saiba pegar o alimento mais, o pedaço da carne mais saudável, né? Menos gorduroso, a gente consegue fornecer. Eu faço pernil, eu só faço pernil. Tá, eu então uso muito pernil uma equipe que mexe no fogão. Sim, nós somos em... Você orienta e eles fazem... Eu cuido de tudo, da alimentação desde do começo até o que vai para o paciente. Agora, nós somos comigo 19 funcionários, 19 colaboradores dentro da cozinha. Dentro da cozinha. Divididos em 2 períodos, né? 12 por 36, a nossa escala lá então, são 12 por 36. Você entra com uma equipe e depois chega outra equipe. No outro dia. Cada dia é um plantão. Ah, entendi. Então nós temos uma cozinheira, 2 auxiliares, 4 copeiras. Entendi. São 3 auxiliares. Agora, 5 copeiras. E quanto à sobremesa? Porque o pessoal da Santa Casa também fala, olha, a sobremesa. E a sobremesa geralmente é gelatina. Sim. E aí? A gente faz gelatina, apesar da gente saber que a gelatina não é um alimento 100% saudável, mas a gente fornece gelatina para os pacientes com dieta mais leve, para não deixá-los sem o doce na boca, né? Eu procuro sempre as gelatinas com menos corante, tá? A gente tem todo esse cuidado. Os pacientes diabéticos eu uso gelatina diet, certo. Mas eu procuro fazer sempre assim. A gente faz um arroz doce, eu faço canjica, eu faço um sagu, eu faço um pavê com bolachas que às vezes de maisena que quebram. A gente faz um manjarzinho que o pessoal lá na Santa Casa gosta bastante. É um creminho branco com uma calda de açúcar derretida, um caramelo. Quando a gente recebe muita fruta, a gente recebe muita doação da Providência. Então, assim, às vezes vem banana, aí a gente vai passando um pouco, a gente faz um doce de banana. Esses dias eu fiz um doce de mamão. Então, a gente vai se adaptando. Às vezes a doação de leite é muito grande e o vencimento é muito próximo, a gente acaba fazendo um doce de leite. Então a gente faz. Agora, no caso, por exemplo, o custo dessas refeições no hospital, ela está embutida ou no plano ou no SUS. Sim. Eles é que vão pagar essa parte. E o que não pode faltar, por exemplo, na cozinha da Santa Casa? O que, por exemplo? Arroz e feijão é Arroz e feijão é essencial. A gente usa muito macarrão para sopa, o leite diariamente, o chá, o café. Isso. E a pessoa que vai entregar a comida, ela é da cozinha, ela faz parte da equipe são da copeiras, cozinha. são copeiras treinadas. E não tem problema de trocar, porque vem tudo marcado. Não, é tudo anotado. Tudo anotado, tudo etiquetado assim. A gente recebe a dieta do setor diariamente 2 vezes ao dia. De manhã, é a primeira dieta que a gente utiliza para o café da manhã, o plantão noturno da Santa Casa prepara essa dieta para gente. E 6 horas da manhã, a hora que a cozinha abre, essa dieta já está nas nossas mãos. Aí a gente prepara o café de acordo com essa dieta. As minhas funcionárias, as minhas colaboradoras, elas chegam às 7 horas, servem o café. Aí, de acordo com essa dieta que a gente já preparou, a equipe que entra mais cedo na cozinha já começa a preparar. Já começa a preparar? Isso. E aí a gente serve.
Às 10 horas, mais ou menos, essas mesmas copeiras descem para os setores, vão verificar as dietas do almoço. Aí as escriturárias de cada setor preparam as dietas do almoço, de acordo com as passagens dos médicos, as prescrições. Aí a gente avalia, depois quando chega na cozinha as dietas, elas já questionam para o paciente se eles querem o arroz e o feijão, se eles querem uma sopa, se eles querem uma canja, porque tem dietas que a gente consegue diversificar. Isso, eu posso oferecer um arroz e um feijão, a comida, como eu posso oferecer a canja, uma sopa de fubá, a gente faz. E aí elas chegam com essa listagem para mim, a gente monta e faz a preparação de acordo com o paciente solicita. A gente sempre procura, desculpa te interromper, a gente sempre procura respeitar a individualidade do paciente. Certo. Tá. Agora, eu imagino, não sei, por exemplo, na Santa Casa, se você tiver paciente com diabetes, o paciente no outro lugar lá com hipertensão, o outro com... Então, você tem que atender a todos dentro da sua realidade. Então, a cozinha tem que atender isso daí. Por exemplo, no caso do diabético, a refeição dele é um tipo, o outro que o médico tipo. Já tem hipertensão é outro tipo. É outro tipo. Isso daí deve dar um trabalho grande na cozinha. Dá, mas a gente tá bem treinado, assim, a gente é uma equipe bem treinada. Então, assim, o paciente diabético, elas já sabem que a gente não pode oferecer um purê de batata, por exemplo, porque transforma em açúcar. O paciente que está com uma dieta branda, eu não posso dar o feijão em grão, eu tenho que dar o feijão batido. O arroz não pode ser um arroz da dieta geral, tem que ser um arroz mais cozido. Certo. Então elas sabem disso tudo. É lógico que às vezes um paciente hepatopata, que a gente tem que ter um controle maior de gordura, elas ficam um pouco na dúvida. Às vezes tem uma verdura ou outra que eu não posso entrar para um paciente renal. Aí elas vêm me questionar. Elas têm acesso a mim o tempo todo que eu estou da Santa Casa e mesmo fora, fim de semana, feriado. Se tiver alguma dúvida, elas me ligam ou me mandam mensagem, elas têm total acesso. Agora, a Santa Casa, assim como todo hospital, tem o problema do acompanhante da visita, que costuma levar pacote de bolacha, latinha de Coca-Cola, frutas, sim, etc. Tal. Então, isso daí é proibido, não é, Adélia? Qual o problema que isso traz dentro de um hospital? O maior problema para a gente é a contaminação cruzada, tá? E o fato de você oferecer para o paciente um alimento que ele não pode comer naquele momento. Então, assim, o Ministério da Saúde, a Anvisa, eles preconizam que seria ideal não ter refeição fora, né? O acompanhante não levar. A gente lá na Santa Casa, a gente limita, a gente não proíbe, a gente limita. Mas assim, o médico tem que autorizar e eu tenho que autorizar. Então, para poder entrar alimentação para um acompanhante, para um paciente, é passado para mim ou para o médico. Geralmente, não. Se eu não autorizar a entrada, a gente barra, o pessoal da portaria barra. Então, mas a questão, são dois problemas aí. Um é que pode levar uma infecção para dentro do hospital. Sim, certo? Porque a embalagem não tem controle, não tem nada. E o outro é que se o paciente comer aquilo que ninguém está sabendo que está comendo, ele pode criar um problema. Pode. Às vezes um paciente diabético, a família acha que pode levar uma bolacha... água e sal, tudo bem, mas a gente tem lá para fornecer. Mas eu quero levar uma bolacha integral porque a gente sabe que os alimentos integrais para o paciente diabético são bons porque ele diminui o açúcar no sangue. Mas eu vou comprar uma bolacha integral doce. Não pode. Nesfit, por exemplo. Uhum. Ela tem açúcar, entendeu? Então o paciente diabético não pode comer essa bolacha. Certo. Tá? Eu já tive casos de eu chegar no quarto... a bolacha tá ali em cima. Eu falei, mas você não pode. Mas você disse que é integral. Eu falei, mas ela tem açúcar. Tem as integrais específicas. Se você quiser saber, a gente sempre orienta. E assim, o risco da contaminação é porque nem todos os quartos a gente tem geladeira, né? Então assim, se a gente libera, a gente sempre libera para o paciente comer naquele momento.
Tá? Então, assim, se quer levar às vezes eu não tenho uma uva, o paciente quer chupar uma uva, a gente libera. Dentro da dieta que pode, a gente libera. Mas traz um cachinho dentro de um potinho que vai ficar fechado, que o paciente possa comer ali na hora. Mas isso tudo tem todo um critério para a gente poder liberar. Então, agora, e o soro? Porque normalmente a pessoa, quando ela entra na Santa Casa, ela tá lá ligadinha ao soro. O que tem no soro? É um alimento, o soro? O soro é uma hidratação. Hidratação, o soro hidrata. Às vezes o paciente está de dieta zero, mas está no soro o tempo todo, ele está sendo hidratado. A gente dentro do soro, no soro a gente pode colocar uma vitamina, a gente tem as medicações, tá? Então, assim, e aí essa parte de soro é toda prescrita pelo médico. Tá, não tem nada a ver com a nutrição. Não. A única coisa que eu ajudo a controlar, a verificar, são as nutrições parenterais. Certo. Que são os nutrientes direto na veia, que aí a gente entra com vitaminas, oligoelementos para poder suprir a necessidade do paciente. E a nutrição parenteral é uma bolsa que dentro dela tem a quantidade de carboidrato necessária, de lipídios, de proteína para o paciente, que a gente calcula junto com a nutróloga. E eu faço a avaliação, a nutróloga calcula, a gente faz todo esse trabalho em conjunto. Então, mas dentro do hospital, nós temos 3 tipos de cardápio. É o líquido, um pastoso e o sólido. Seria essa classificação? De consistência é a líquida, a branda e o sólido, o geral. O que é a branda? A branda são alimentos mais cozidos. Um legumes mais cozido, o feijão batido, o arroz bem cozido, que a gente fala um arroz papa, o purê de batata, tá? De consistência. Mas agora essa aí, né, que essa consistência pastosa, que cozinhou mais... A pastosa é batida, é liquidificada. Liquidificada. Mas aí, no caso, que tipo de paciente é indicado essa dieta São pastosa? Pacientes para exames, pacientes que não conseguem deglutir. Às vezes um paciente vai fazer um exame específico, uma colonoscopia, que é uma líquida sem resíduo. Um paciente que não consegue deglutir. Um paciente que saiu do tubo, que a gente tirou a dieta integral, está em dieta de transição, a gente entra com uma pastosa. Porque se a gente entrar com líquido, tem o risco dele broncoaspirar, engasgar, a alimentação ir para o pulmão. Então, são N cuidados que a gente tem que ter para liberar a dieta. Às vezes o paciente está com uma dieta geral, porque ele pode comer de tudo, ele não tem nenhuma restrição quanto ao açúcar, sal, consistência da alimentação, mas é um idoso que está com a dentição mais faltando, ou está de dentadura, está sem a dentadura, está sem a prótese, aí a gente entra com uma pastosa. Isso são cuidados são critérios que a gente tem que avaliar. E cursos? O pessoal da cozinha, eles não passam por nenhum curso, eles passam por você prepara... Eu faço treinamento com elas sempre que precisa. Sempre que eu noto que tem necessidade, a cada funcionária nova que a gente contrata, cada colaborador novo que entra, a gente faz um treinamento. E quando eu modifico uma dieta, às vezes eu chego para minha funcionária e falo assim, olha, paciente do leito tal, na maternidade, eu preciso disso. Eu vou, mostro, às vezes a gente tem um paciente que precisa espessar, que a gente precisa usar um espessante para poder engrossar uma água, porque ele não consegue deglutir. Eu vou a primeira vez, mostro, faço esse trabalho com a água, espesso ela, deixo ela na consistência que quero, mostro e aí ela vai e faz. Certo. Elas fazem sozinhas. Então, agora, para gestante, a mulher que teve nenê, parto normal ou cesariana, é o caso da maternidade, porque lá geralmente Sim. é gestante. É gestante. Às vezes então, tem um tratamento... aí seria uma alimentação praticamente assim, padronizada para todas? Olha, eu faço uma alimentação para o hospital inteiro. Tá? Sim. Mas assim, a gestante de parto normal, geralmente a gente já libera uma dieta geral. A gestante que teve uma cesárea, a gente entra com uma dieta leve, porque ela precisa sair da anestesia, a gente tem que levantar, pôr ela sentada, né, para poder iniciar. E o risco da paciente ter um vômito é muito grande, então a gente... Porque ela tomou, por causa da anestesia, por causa da RAC. Porque a pessoa que toma anestesia não pode comer por quanto tempo? Se for, geralmente, uma RAC, 8 horas, pós a RAC. Aí a gente levanta o paciente, mesmo cirurgias
que não sejam cesáreas, a gente tem que ter esse cuidado. Para entrar com a alimentação. Mas eu tenho muita gestante diabética, que tem neném, né, que vieram para ter parto, gestantes com problemas renais, gestantes com dietas hipossódicas, com suspeita de eclâmpsia, pré-eclâmpsia. A gente tem vários tipos de dieta, não é só a geral e a leve dentro da maternidade. Certo. Agora, o nenê que está na maternidade, ele vai ser amamentado pela mãe. Você nutricionista, não tem nada para dar para o nenê. É só para a não ser que seja um recém-nascido baixo peso, que a gente tem que entrar com uma fórmula para início. Aqueles NANs, Aptamil, essas fórmulas, aí sim o pediatra geralmente prescreve quando, e aí a gente faz no lactário. Atender. Isso, aí sou Adélia, para a gente assim, encerrar, podemos dizer que a Santa Casa de Mococa, na parte de nutrição, de cardápios, de cozinha, realmente não tem assim... Tem alguma coisa que você gostaria de solicitar para a comunidade, na tua área especificamente? Porque nós sabemos que existe a campanha do leite, que abastece lá a Santa Casa. Mas e o restante? O que você poderia tudo que a população quiser doar para a gente é sempre bem-vindo, né? Lógico que a gente dentro do hospital, a gente não pode ter uma bolacha recheada, né? Eu não forneço isso para os pacientes. É lógico que às vezes alguma criança ou outra, às vezes a gente ainda libera, mas é muito raro. Então não adianta mandar pacote de bolacha recheada para Santa Casa. Não, as bolachas que eu utilizo na Santa Casa são água, sal e maisena. Só. Suco? Só se for natural de laranja. Que às vezes a gente faz de saquinho, esses artificiais eu não utilizo. Não pode. Não, o chá a gente faz mate, erva cidreira, hortelã, o café eu faço. O chá é tudo com erva natural, com ervas. O mate eu uso o de caixinha, mas o cidreira, erva doce a gente tem lá. Certo. A gente tem um canteirinho assim que a gente usa o nosso, é natural. Tá certo. Mas a Santa Casa, na parte de alimentação, recebe arroz, feijão? Recebe. A gente recebe arroz, a gente recebe feijão, a gente recebe macarrão, a gente recebe molho, gelatina. O que a população quiser doar, a gente está aceitando. Assim. E a gente tem um consumo muito grande de algumas coisas. Assim, por exemplo, o leite. Por semana, em média, 180 a 200 litros de leite por semana. Tá? 300 quilos de arroz e é o leite integral por mês. É o leite integral? É, o integral. Sempre? Lá não tem uma prescrição para... Se for um paciente com uma dieta leve, uma dieta hipogordurosa, a gente consegue um leite semi-desnatado, um desnatado, um sem lactose. Certo. Mas a maioria... o meu padrão é o integral. Certo. E a gente usa o de caixinha. Então tá tudo sob controle. Graças a Deus. A parte de cozinha. Não falta. Nota 10, porque a nutricionista aqui, ela é impecável. Ela faz a coisa funcionar e graças a Deus, porque a alimentação, o cardápio dentro de uma Santa Casa, se não tiver uma coordenação, complicado. E tem uma outra coisa, Sônia, assim, eu acompanho alguns pacientes fora da Santa Casa. Esses pacientes que saem de dietas, eu tenho muito paciente que vai para casa com dieta com sonda. Então a gente tem o SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar da cidade, que faz esse atendimento para os pacientes, e eu tenho alguns pacientes de home care que a gente cuida. Então assim, eu procuro me pôr à disposição dos pacientes que saem com sonda, sempre, porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo. Mas essa sonda é para se alimentar. Para se alimentar. Certo. É a alimentação pela sonda. Os pacientes com dieta interal, tanto no nariz quanto as ostomias. Então, assim, eu sempre porque são dietas mais específicas e os acompanhantes, os cuidadores, eles têm muita dúvida.
Mas essa alimentação seria uma fórmula? É uma dieta pronta, industrializada, que vem em caixinhas ou bolsas, tipo caixinha de leite. É feita a doação ou o paciente tem que comprar esses pacotinhos? Olha, a prefeitura, eu sei que tem um programa, né? A gente entra com processo, né? O familiar entra com processo através da farmácia para poder adquirir, ganhar, receber. Caro esse produto? É uma dieta cara. Cada litro, cara, geralmente, né? Mais de 20, 30 reais. Tem dietas mais caras, as dietas mais específicas, com uma quantidade de gordura menor, são mais caras ainda. Então, a pessoa que vai para casa e precisa de um tratamento, ou tem um câncer, por exemplo, de intestino, ela não pode comer qualquer coisa. Não, aí ela a gente entra com suplementação. Com esse tipo de alimentação. Às vezes sim. E aí ela depende. Aí depende de uma orientação. Aí eu tô sempre procurando orientar. Eu tenho vários pacientes de home care, assim, fora, porque eu só trabalho na Santa Casa há 5 anos que eu sou nutricionista específica da Santa Casa. Há 5 anos que eu fechei o meu consultório. Certo. E aí eu me dedico apenas à Santa Casa. Então, alguns pacientes eu acabo auxiliando fora. Tá, né? Então, eu tenho esse trabalho, essa outra coisa fora que acaba não sendo fora, né? Porque acaba o paciente às vezes volta, aí o paciente interno eu já sei, eu já não preciso mais ver com o médico, eu já tenho liberdade, eu já conheço a família, então a gente está ali dentro. Então o paciente, eu vou embora, você pode me ajudar? Eu tenho dúvida, eu vou em casa, vou na casa do paciente, eu oriento, eu ajudo a preparar. Eu já tive paciente que eu já ajudei a passar a dieta pela sonda. Então assim, as famílias elas têm muito medo desse tipo de dieta. E é uma dieta muito simples, assim, depois que você tem o hábito, cria o hábito. De alguém precisa ter, não, você não pode fazer nada sem orientação. Tá certo. Adélia, olha, eu agradeço muito a sua presença aqui, foi bem esclarecedora. Eu acredito que as pessoas têm curiosidade para saber sobre o andamento da nossa Santa Casa e principalmente a parte de cozinha. Mas a Adélia esclareceu muita coisa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Olá, pessoal. Eu estou aqui na Roen Odontologia com as nossas colaboradoras, a Camila, que é a nossa colaboradora mais antiga, e a Bruna, tá? E nós estamos reunidas aqui hoje para desejar a todos um Feliz Natal. A gente agradece os nossos seguidores, os pacientes, aqueles que acreditam no nosso trabalho e estão com a gente aqui o ano inteiro. Nós agradecemos a todos, desejamos um Feliz Natal a todos e aos familiares também. Que essas festas e que esse próximo ano possa ser um ano de reconciliação, depois de tantas desavenças, né, nesse período, e que todos possam se reconciliar e ter um ano muito próspero, muito feliz e com paz. Lembrando também que a agenda de 2023 está aberta, nós vamos parar um período de férias coletivas que será do dia 26 e retornamos no dia 9 de janeiro, mas a agenda já está sendo feita para 2023. Então, precisando da gente, estamos aqui. Então, nós desejamos a todos vocês um Feliz Natal!